Diz assim o verso 1, Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo de comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora fosse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Finalzinho do verso 19. Então lhe disse: siga-me. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos a poucas horas e minutos de romper o ano. Eu creio que os irmãos têm planos, têm sonhos para 2018. Eu penso que a maioria de nós tem esses sonhos e planos. Aqueles que estão estudando, estão sonhando, planejando se formar. Aqueles que estão noivos, estão planejando se casar. Aqueles que foram pais recentemente, estão planejando como criar seus filhos. E por aí vai. Aquele que está desempregado, está sonhando e planejando um trabalho.
Aquele que está trabalhando diante da crise, está planejando se manter empregado. Ou quem sabe, conseguir uma promoção. Conseguir uma melhora na vida. São sonhos e planos, irmãos, para 2018. Para a maioria das pessoas, irmãos, um momento como a virada de ano é mais fácil para tomar essas decisões. O que fazer no ano que se aproxima? Ou o que não fazer no ano que se aproxima? O que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer? Todos temos algo, irmãos, no passado, do qual nós temos um desgosto. E se pudéssemos, nós não repetiríamos isto. Se pudéssemos, nós voltaríamos no passado e apagaríamos. Ou quem sabe, levaríamos o conselho a nós mesmos. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo, voltaríamos no tempo e diríamos a nós mesmos: não faça isso, porque você vai se dar mal, você vai se arrebentar. Mas nós não temos, irmãos, como fazer nada com o nosso passado. Nós não podemos consertar aquilo que foi feito. Não temos como fazê-lo. Mas nós, da mesma forma que o apóstolo Pedro, estamos nessa limitação. Aquilo que fizemos de errado está feito. E nós precisamos, irmãos, nos encontrar com aquele que tem poder para curar feridas abertas. Nós precisamos nos encontrar, nos envolver e nos relacionar com aquele que tem o poder de restaurar o passado, consertar o passado, restaurar o presente e nos dar um novo futuro. Da mesma maneira que eu e você fazemos planos para um ano, para um futuro próximo, e nós não desejamos cometer mesmos erros do passado, assim também na vida do apóstolo Pedro. Interessante, vamos perguntar à Bíblia quem é esse homem. A Bíblia diz, irmãos, que lá em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, que começa a dizer ali como Pedro se converteu, esse homem chamado Pedro. A Bíblia diz que ele era irmão de André, filho de João. A Bíblia diz que Pedro, irmãos, é um empresário da pesca, que ele tinha sócios, os nomes dos seus sócios, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Lá em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus diz que diante de um milagre, de uma pesca extraordinária, Pedro larga tudo. Ele deixa o mundo da pesca, ele abandona a rede, ele abandona a pesca, ele abandona o barco e passa a ser discípulo de Jesus. Algum tempo depois, diz Mateus 10, do 2 ao 5, que esse Pedro ele começa a ser mais preparado por Jesus e ele torna-se apóstolo, ele é chamado para ser apóstolo de Jesus. Pedro. A gente vê nos evangelhos, em especial nos evangelhos, que esse Pedro, irmãos, ele começou a fazer parte de um círculo mais chegado de Jesus. A gente vê que em várias situações apenas Pedro e mais algumas pessoas estão presentes. Quando Jesus ele entrou na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha que acabara de morrer, os únicos discípulos de Jesus que entraram foram Pedro, Tiago e João. No momento da transfiguração sobre o Monte Tambor, os únicos discípulos de Jesus que estavam presentes, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele foi ao Getsêmani e ele separou para estar orando com ele alguns discípulos, ele separou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele proferiu o sermão profético sobre o final de todas as coisas, lá em Mateus 24, ele separou a parte Pedro, Tiago, João e André. Botou mais um. A gente vê, irmãos, que o Pedro ele está presente nesses momentos mais íntimos da pessoa de Jesus. A gente vê também, irmãos, que esse Pedro, ele é capaz
de dar fortes, de proferir célebres declarações. Entre elas, respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro fez essa declaração. E ainda, ele respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós não vemos, irmãos, os outros discípulos de Jesus darem respostas, palavras tão fortes a respeito do Senhor Jesus. Nós vemos também que o Pedro, ele é capaz de ações únicas. O episódio de Mateus 14, onde Pedro andou sobre as águas. Às vezes ele é criticado porque quando veio o vento, quando veio, irmãos, a tempestade, ele, vendo a dificuldade, ele não creu, ele afundou. Mas ele foi o único dos discípulos que desceu do barco. Ele foi o único dos discípulos que andou sobre as águas. Então ele foi aquele que se destacou naquele momento, que teve uma ação diferenciada dos demais. Mas o Pedro, irmãos, é como eu e você. Tanto eu como você temos muita coisa parecida com esse homem chamado Pedro. No episódio em que Jesus estava sobre o Monte Tabor, da Transfiguração, ali apareceu Elias, representante dos profetas. Ali apareceu Moisés, representante da lei. E eles começaram a confirmar a viagem só de ida de Jesus, só de ida para Jerusalém, onde Jesus ele deveria morrer, onde Jesus deveria ser entregue pelos pecadores. E lá naquela ocasião estavam presentes Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz aqui no final do Lucas 9:33 que Pedro falou alguma coisa e falou isso, e a Bíblia diz, não sabendo o que dizia, porque Pedro ali perdeu a oportunidade de ficar em silêncio. E como a Bíblia diz que ele falou o que não sabia dizer, ele estava atrapalhado, ele falou bobagem. Falou bobagem. Pedro também, irmãos, foi um dos que repreendeu Jesus. O verso anterior a esse, Marcos 8:32, o Senhor fala para Pedro, para os discípulos, que vai morrer, que será entregue. E Pedro repreende o Senhor. Pedro repreende Jesus. O Senhor tem compaixão de ti, não faz isso. Eu não vou permitir, Senhor, que o Senhor vá morrer. O seu lugar não é a cruz, o seu lugar é no trono. Eu não vou deixar isso acontecer, Senhor. E o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro na frente de todos eles. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por que que Pedro foi repreendido? Porque, mais uma vez, colocou, irmãos, a carroça na frente dos bois. E talvez, irmãos, o maior erro de Pedro, o maior fracasso, a maior derrota, o maior tropeço, foi ele negar Jesus. Diz a palavra de Deus lá em Marcos 14:70 e 71. E o negou, e de novo negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Esse homem chamado Pedro, irmãos, ele teve um destaque, mas ele também teve a sua ruína. Ele também fraquejou. Ele também, irmãos, tomou atitudes erradas. E nessa ocasião, depois de haver negado Jesus, de jurar que não conhecia, diz a palavra de Deus que o galo cantou. E Pedro se retirou e foi chorar, e chorou amargamente. Mas a palavra de Deus diz que daquele momento em diante,
nenhum dos discípulos de Jesus acompanhou Jesus. Nenhum dos discípulos estava presente quando Jesus foi, nenhum dos apóstolos estava presente quando Jesus foi julgado e condenado. Quando Jesus chegou ao Gólgota, estava ali João e algumas mulheres. Pedro não ficou para a crucificação. Pedro não ficou para o sepultamento. Nenhum dos apóstolos estava no sepultamento de Jesus. A Bíblia fala que José de Arimateia e um outro discípulo, que eram discípulos ocultos de Jesus, chamado Nicodemos, eles sepultaram Jesus e nenhum dos apóstolos estava presente. Pedro não estava presente. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, o domingo da ressurreição, a morte fraquejou. A morte perdeu o seu poder e o Senhor ressuscitou. E a palavra de Deus diz que o Senhor começou a ser visto pelos seus discípulos, começou a aparecer aos seus discípulos, começou a dizer, a falar. E Pedro, vendo, irmãos, que tudo aquilo que Jesus tinha dito a respeito dele mesmo, a respeito do próprio Pedro, estava acontecendo. E o Pedro, irmãos, diante de tudo aquilo, ele fraquejou. Ele desistiu. Faltou, irmãos, desejo de caminhar com Jesus. Desejo, irmãos, de seguir com Jesus. Eu chamo a sua atenção ao verso 3 do capítulo 21. A palavra de Deus diz: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Irmãos, Pedro, quando ele disse vou pescar, ele não estava dizendo eu preciso pescar um peixe porque estou com vontade de comer um churrasquinho de peixe. Não foi isso. Ele não estava com vontade de comer um churrasquinho de peixe, um caldo de peixe, um pirão. Não era isso. Quando Pedro disse eu vou pescar, ele não estava dizendo eu estou estressado, eu estou precisando desopilar a mente, então eu vou pescar. Não é nada disso. Quando Pedro disse eu vou pescar, ele está voltando, irmãos. Ele está voltando ao seu antigo ofício. Ele está voltando, irmãos, ao seu antigo trabalho. Ele não se acha mais apto, ele não se acha mais digno de ser apóstolo de Jesus. Mas Pedro também é um líder. E quando ele diz, eu não sirvo mais para isso, eu não sirvo mais para servir, e decide fazer algo diferente, decide dar um outro rumo à sua vida, os seus amigos, os companheiros dele, também decidem fazer o mesmo e seguem a Pedro. Porque Pedro, irmãos, é um homem influente, ele é um líder nato. Mas agora, irmãos, ele não quer mais seguir a Jesus. Irmãos, quando eu e você, quando nós erramos, nós somos tentados a abandonar a obra. Ah, não deu certo, eu tentei, não deu certo, e eu não quero mais. E eu e você somos tentados a desistir, a deixar de lado, a colocar outras coisas que são supostamente mais importantes. Mas o que é mais importante do que servir ao Rei da Glória? E nós colocamos inúmeros obstáculos para não mais fazer a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Independente de quantos erros tenha no meu currículo e no seu currículo, Jesus, ele quer restaurar a minha vida e a sua vida como restaurou a vida de Pedro. Ele não abre mão de nenhum dos seus discípulos. Ele não abre mão de mim, ele não abre mão de você, como também não abriu mão de Pedro. E Jesus começa a confrontar Pedro num processo de restauração. Chama a sua atenção a primeira pergunta que Jesus faz a Pedro no verso 15.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Irmãos, essa pergunta que Jesus está fazendo, quando nós olhamos para os versos em seguida, que Jesus faz 3 perguntas, e a gente acredita que essas 3 perguntas estão ligadas ao fato que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Não é bem assim. Não é bem assim. Jesus está fazendo um flashback com Pedro. Jesus está, irmãos, aguçando a memória de Pedro. A pergunta de Jesus é... Passei, Clícia. A pergunta de Jesus: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? A pergunta de Jesus é uma pergunta que coloca os demais discípulos em comparação. Por que Jesus está fazendo isso? Por conta de uma afirmativa do próprio Pedro. Pedro, ele afirmou, Marcos 14, 29, e disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Pedro, quando ele disse isso, ele disse na frente de Jesus, na frente de todos os discípulos: ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Ainda que todos se escandalizem, não abandonarei. Eu não. É isso que Pedro está dizendo. E Jesus, irmãos, está fazendo essa pergunta comparativa com os outros discípulos. Se Pedro ama, se Pedro realmente ama Jesus mais do que os outros. E nós sabemos, irmãos, que essa afirmativa de Pedro acabou fraquejando. Que Pedro não cumpriu aquilo que ele havia dito. Que igualmente aos demais, ele negou Jesus, ele abandonou Jesus. Mas Pedro, ele dá uma resposta. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Irmãos, a forma mais fácil da gente entender a pergunta e a resposta de Jesus é observar essas 2 palavras no seu idioma original. Quando Jesus perguntou a Simão Pedro: você realmente me ama mais do que a estes? Jesus, ele usou a palavra ágape, ágapas. Essa palavra, irmãos, vem da palavra ágape, que significa um amor incondicional, que significa um amor, irmãos, sacrificial. Esse amor ágape é um amor, irmãos, que morre pelo outro, que dá a vida pelo outro. E Jesus está perguntando: Simão, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim mais do que esses outros? Porém, Pedro, irmãos, ele não respondeu usando a mesma palavra. Ele respondeu dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É porque a palavra philos, quando é traduzida para o nosso idioma, também, irmãos, é traduzida como amor. Mas é um amor diferente, é um amor comum. É um amor que normalmente nós sentimos por todas as pessoas, pelo nosso semelhante. Talvez a melhor tradução, a que mais se aproximasse, seria Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse: Senhor, eu gosto do Senhor. A segunda pergunta, bem parecida com a primeira, bem parecida, mas não é igual. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Essa pergunta, irmãos, do verso 16, ela também remete a outra afirmativa de Pedro. Remete a alguma coisa que aconteceu anteriormente. Marcos 14, 31. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Pedro está dizendo, olha, e os outros disseram da mesma maneira. Aqui Pedro, ele não se saiu acima dos demais, mas ele disse, olha, ainda que me seja necessário morrer. Ele está dizendo: Senhor, no verso
31 do capítulo 14 de Marcos. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo tanto que eu jamais serei capaz de negar. Eu te amo tanto que sou capaz de dar a minha vida por ti. É isso que Pedro está dizendo aqui no 14:31 de Marcos. E nós sabemos que novamente Pedro não cumpriu aquilo que foi dito. E nós vemos a resposta. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. É a pergunta. Jesus usa a palavra ágape. Pedro responde usando a palavra filos. O Senhor pergunta: Pedro, você me ama capaz de dar a sua vida por mim? Pedro responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Eu amo o Senhor, mas não sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. A terceira pergunta, essa é a pergunta diferente das demais. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Irmãos, a tradução que eu estou usando, a NVI, ela ficou interessante, porque nas duas primeiras perguntas aparece a palavra realmente. Simão, realmente você me ama? E nessa palavra aqui não aparece realmente, nesse verso não aparece realmente me ama. Isso faz parte da tradução para que os irmãos entendam melhor, porque não tem a palavra real lá no original. Mas entenda, aqui o Senhor Jesus, quando pergunta pela terceira vez se Pedro o ama, Jesus não está usando mais a palavra ágape. Jesus está usando a palavra que Pedro usou nas duas respostas. Ele perguntou: Pedro, você gosta de mim? Realmente você sente algum sentimento por mim? É essa a pergunta de Jesus. Por que Jesus está fazendo esse flashback? Por que Jesus está buscando a consciência de Pedro, trazer de volta os seus erros? E de fato tem um erro aqui. Capítulo 14, 71. Veja como Pedro, ele termina de negar a Jesus. E ele começou a praguejar. Outra tradução diz a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Pedro, ele disse na presença de todos: que eu seja maldito se eu conheço Jesus. Por isso que Jesus está perguntando: Pedro, você tem algum sentimento por mim? Porque Pedro, nesse momento, no 14:71 de Marcos, Pedro não demonstrou nem simpatia por Jesus. Nenhuma simpatia. Pelo contrário, repúdio foi o que Pedro demonstrou por Jesus. Mas o Senhor Jesus, falando filos, e Pedro respondendo: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Talvez, irmãos, para a gente entender, Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mais ou menos isso. Talvez, irmãos, Pedro não tenha acertado no passado. Mas esse Pedro que agora está respondendo às perguntas de Jesus é um homem mais consciente. Está com o seu coração, irmãos, em ruínas, a sua fé abalada, e ele não é capaz de dizer aquilo que ele disse anteriormente, mas ele tem uma convicção: Jesus Cristo é o Senhor dele. Mas ele se conhece melhor, e ele sabe que Jesus tem alguma coisa para ele naquele momento, e Jesus tem, irmãos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a 3 contra-respostas de Jesus, porque para cada resposta de Pedro, Jesus deu uma contra-resposta. Verso 15: mesmo Pedro dizendo que não amava Jesus mais do que os outros, Jesus disse para ele: cuide dos meus cordeiros. Mesmo verso 16, mesmo Pedro dizendo que não amava Jesus a ponto de dar a vida dele por Jesus, Jesus respondeu: pastorei as minhas ovelhas.
E quando Pedro foi confrontado se de fato gostava e tinha algum sentimento por Jesus, ele declara: sim, Senhor, eu tenho algum sentimento, eu gosto do Senhor. O Senhor Jesus disse para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Essa tríplice contra-resposta de Jesus, irmãos. Para cada erro que Pedro cometeu, o Senhor tem uma palavra de restauração para Pedro. Para cada falha de Pedro, o Senhor tem uma palavra para restaurar a condição de Pedro como pastor de ovelhas, para aquilo que ele foi chamado. Para cada falha minha e sua, irmãos, o Senhor tem para nós um presente, uma palavra de restauração. Não importa, irmãos, quais tenham sido os nossos erros e os nossos pecados, o Senhor tem para mim e para você palavra semelhante a que teve para Pedro, palavra de restauração, de reestabelecimento. Aonde que foi que nós paramos de caminhar, de servir, de fazer com alegria, o Senhor chega para nós e diz: continue de onde você parou, eu te restabeleço, eu te coloco de volta como pastor de ovelhas, Pedro. Eu gostaria de chegar à conclusão. Eu acredito, irmãos, tanto eu como você precisa de restauração. Tanto eu como você. Porque nós falhamos, nós somos discípulos de Jesus, mas nós erramos, e porque erramos, desanimamos, e porque desanimamos, paramos. Por isso eu e você precisamos de um renovo, precisamos de um recomeço, precisamos ser restaurados. Assim como o Senhor restaurou Pedro para um novo tempo, o Senhor pode nos restaurar. A restauração está disponível. O Senhor da restauração está disponível. Como eu disse no início, meus amados, nós estamos a poucas horas de um novo ano. Uma nova oportunidade para recomeçar como discípulos do Senhor, mais ativos na obra, mais presentes, mais eficazes, mais amorosos, mais fortes na obra do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos, aquilo que disse para Pedro depois que Pedro caiu e depois que Pedro foi restabelecido. Quando o Senhor, irmãos, terminou de falar a Pedro, ele lhe disse, verso 20, então lhe disse: siga-me. Independente do que você tenha feito, você está restaurado. Siga-me. Independente de onde você parou, o que você deixou para trás, siga-me. Independente do que você tenha feito, dos seus graves problemas, dos seus graves pecados, eu estou restabelecendo você de volta à obra, Pedro. E essa é a palavra do Senhor para a igreja aqui em Felipe Camarão. Para que eu e você entremos em 2018 aptos, restaurados, restabelecidos à obra do Senhor, sabendo, irmãos, que é o próprio Senhor quem nos restabelece, é o próprio Senhor que nos devolve as nossas funções, aquilo que nós já fizemos no passado e deixamos de fazer com amor e deixamos de fazer. Em 2018, o Senhor deseja de mim e de você que voltemos a fazê-lo com amor, com o coração aquecido, com ternura, com desejo de agradar a Ele. 2018, o Senhor restabelece, irmãos, o seu lugar. O Senhor restabelece o seu ministério. O Senhor restabelece o seu chamado para a área para a qual você sabe que foi chamado e você parou, esfriou, desistiu. Mas o Senhor lhe chama. Continue. Siga-me. É a palavra do Senhor. Glória a Deus.